Segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 4, a partir do versículo 1. Graças a Deus por este cântico maravilhoso, este sacrifício de louvor que já temos apresentado na presença do nosso Deus, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. É um privilégio enorme estarmos aqui na sua presença para o adorar, para o exaltar. O Senhor te deu livramentos ao longo do dia. O Senhor estendeu a mão para você, para te abençoar, para te ajudar. Ele te trouxe até aqui este lugar. Ele tem um propósito com você. Então vamos nos aprofundar na palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada é a profecia magna, é a boca de Deus falando. O Espírito Santo de Deus é quem vai falar profundamente o teu coração, por meio da sua palavra. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito, em letra maiúscula. É o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade, aquele que está dirigindo a igreja amada, aquele que desceu do Pentecostes e que foi derramado sobre toda a carne, conforme anunciado por Joel na sua profecia. Então é o Espírito Santo de Deus que está conduzindo aqui. Foi conduzido o nosso Senhor Jesus Cristo pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Preste atenção em cada detalhe. Preste atenção em cada detalhe. A palavra de Deus é rica. A palavra de Deus é profunda, é manancial de águas vivas. Então você tem que se atentar a cada detalhe de como as coisas são colocadas. Depois teve fome. Jejuou 40 dias e depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és primeiramente aqui, coloca aqui esse ser como que levantando alguma dúvida, algum questionamento, colocando em dúvida esta qualidade. Se tu és o Filho de Deus, ok? Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Logo ele estabelece uma condição. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Se não transformar as pedras em pães, não és o Filho de Deus. Essa que é a estratégia satânica colocada aqui contra o Senhor Jesus Cristo e contra nós, ok? E aí nós vamos ver qual é a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá a essas estratégias satânicas que são armadas contra mim e contra a tua vida. Veja só. E chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, em letra maiúscula aqui, o Senhor Jesus Cristo, ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. É extraordinário a gente ler isso aqui, que o diabo o transportou a um determinado lugar. Então alguns comentaristas dizem que na verdade o diabo causou em Cristo uma ilusão de que ele estaria naquele lugar, com certa dificuldade em concordar com esse texto. Agora é sempre um risco a gente começar a especular em cima do que o texto não diz. O texto não diz que aqui é uma ilusão de ótica. O texto nos diz que Cristo foi transportado para aquele determinado lugar. Agora, se ele foi transportado de fato ou não, é o Espírito Santo de Deus é quem vai determinar. Se ele foi porque o Espírito Santo de Deus autorizou que fosse. Foi o Espírito Santo de Deus que estava conduzindo ele a toda aquela situação. Então, tudo que acontece na minha e na tua vida, mesmo sendo coisas que nos surpreendem, mesmo sendo coisas que nos causam uma perplexidade, mas mesmo assim tenha certeza que o Espírito Santo de Deus está à frente de tudo. O Espírito Santo de Deus é aquele que dirige todas essas situações, é aquele que permite ou que não permite. É o Espírito Santo de Deus que nos está conduzindo até as mansões celestiais. Então, se Cristo foi transportado para essa situação, foi porque o Espírito Santo de Deus permitiu que fosse. Então a gente tem que olhar também para esta situação aqui. Então o diabo transportou, como eu li, e disse-lhe: Se tu és, novamente, a questão do questionamento aqui, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Então novamente uma condicional.
está atrelada ao quê? A uma determinada ação, uma determinada atitude que ele cobra da pessoa para que, tomando tal atitude, ela demonstre ser ou não. Se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Agora, qual é o diferencial? Ele, diferentemente da primeira investida, agora ele vai contrapor a Cristo a própria palavra de Deus, uma vez que Cristo respondeu na palavra. E ele vai contrapor agora a palavra de Deus. Você sabia, será que você tinha conhecimento já de que o diabo também é teólogo? Ele se mete a teólogo também, só que ele é um teólogo picareta, ele é um teólogo pilantra, porque ele distorce a palavra, infelizmente, como muitos teólogos têm feito, e muitas igrejas, infelizmente, têm feito aí também. O diabo, ele é um dos peritos em distorcer a palavra. Olha só o que ele diz: se tu és o Filho de Deus, lance-te daqui abaixo, porque está escrito, olha como é que ele cita, que aos anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Veja, o incorreto aqui não é a citação está correta, está escrito desta maneira, está na palavra de Deus, não está no livro apócrifo, está na palavra de Deus. O incorreto aqui não é a citação, o incorreto aqui é a aplicação daquilo que está sendo citado. Ele está descontextualizando a citação. Ele está retirando ela do contexto correto e aplicando ela de uma forma distorcida, está manipulando a Sagrada Escritura. Então é exatamente isso que o diabo usou como estratégia contra o nosso Senhor Jesus Cristo, e é exatamente isso que ele tem usado cotidianamente como estratégia para tirar a igreja do caminho certo, para tirar a igreja da senda da salvação, para tirar a igreja do rumo, tirar a igreja exatamente da direção que Deus tem dado a ela pela sua palavra. Então o diabo tem manipulado e tem trazido muitas pessoas para trazer esse tipo de engano, trazer esse tipo de ludibriação, né? Esse tipo de distorção sobre a palavra para tentar confundir a mente das pessoas. Mas o Espírito Santo de Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, que estava aqui para ser para nós a referência, estava aqui para ser para nós o exemplo, estava aqui para ser de fato o mestre, aquele que veio trazer o ensinamento correto. E o Espírito Santo de Deus, da mesma forma como usou o Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos usa nesta noite para desfazer todo o laço maligno, para desfazer toda a confusão, desfazer toda estratégia satânica, e para que a palavra de Deus prevaleça sobre a tua vida, e para que você seja orientado pela luz da palavra de Deus, Sagrada Escritura, como diz, lâmpada para os meus pés, ou seja, para iluminar os teus passos, aquilo que você vai, as decisões que você vai tomando a cada dia, mas também é luz para o meu caminho, ou seja, para iluminar acerca de projetos futuros que você precisa tomar. A palavra de Deus, ela vai trazer luz para que você possa entender qual é a vontade e qual é o plano de Deus para a tua vida. Como é que você vai desempenhar o chamado que Deus tem para a tua vida. Veja, olha a resposta. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E aqui entra uma máxima que é uma das mais importantes na hermenêutica, que é: a Bíblia é intérprete de si mesmo. Antes de qualquer teólogo, Lutero, Calvino, Zwinglio, ou teólogos brasileiros que conhecemos aí, que são muito importantes, antes de qualquer desses teólogos, antes de qualquer teologia sistemática, antes de qualquer comentário bíblico, a Bíblia Sagrada é intérprete de si mesma. Então, primeiro, um texto comparado com outro texto, um texto lido de acordo com o seu contexto, um texto de acordo com aquilo que a Sagrada Escritura apoia. Você vai chegar ao entendimento correto, verdadeiro, acerca daquilo que ele quer dizer. O Senhor Jesus Cristo refutou a Satanás, utilizando o quê? Argumentação, usando silogismos, ou usando, trazendo uma argumentação dialética? Não. O Senhor Jesus Cristo refutou aquela heresia, aquela distorção satânica por meio da Sagrada Escritura, por meio da própria Bíblia. Então, é o Senhor Jesus Cristo que nos dá exatamente o caminho certo, que nos dá exatamente a estratégia correta para desfazer as estratégias, as artimanhas de Satanás,
também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, a Bíblia não entra em contradição consigo mesmo para registrar nas páginas, mas ela tem um só autor, que é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo de Deus, que inspirou todos os escritores, mas sendo ele o único autor, não entra em contradição consigo mesmo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ou seja, esse texto que você está citando está fora de contexto. Ele não deve ser aplicado da maneira como você está sugerindo que ele deva ser aplicado. Porque ele, se assim o fosse, ele entraria em contradição com o texto que diz: não tentarás o Senhor teu Deus, que é um texto tão inspirado quanto esse. E aí onde você vê muitas confusões que têm surgido nas pregações, muitas confusões que têm surgido nos programas de TV, nos vídeos de YouTube, em diversas plataformas que têm propagado aí ensinos, nem todos eles com qualidade bíblica, podem ser desfeitas numa boa leitura da palavra de Deus. Então, eu recomendo para você, como sempre tenho feito, separe um bom momento do seu dia para a palavra de Deus, para a Sagrada Escritura. Separe um momento do seu dia para uma consagração. Separe um momento do seu dia para um particular com Deus, como o Senhor Jesus Cristo orientou. Entrando no teu quarto, fechando a tua porta e orando ao Pai que te vem oculto, porque é Ele que vai te responder também. Então o Senhor, Ele tem nos mostrado de uma forma prática como se vence as estratégias satânicas, como se vence as estratégias malignas, como é que se persevera no caminho do Evangelho. Como ele mesmo disse, um caminho estreito, um caminho difícil, porque estreito é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida eterna, mas largo é o caminho e larga também a porta que conduz à perdição. Então, se você quer andar por caminho estreito, você tem que entrar pelo caminho que é o Senhor Jesus Cristo e tem que andar na diretriz da palavra de Deus. Assim você vai conseguir. Assim você não vai fracassar. Assim, por mais que você seja combatido, você vai ter instrumentos, vai ter ferramentas, vai ter armas espirituais para rechaçar a investida do maligno, a investida do diabo. Como eu preguei alguns dias atrás, você vai ter a espada do Espírito. Você vai ter o capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, o cinto, da verdade. E você vai ter a espada do Espírito. E o diabo não vai prevalecer sobre a tua vida, nem vai prevalecer sobre a tua família. E o nome do Senhor vai ser glorificado sobre a tua vida. Quando a palavra de Deus, como diz o salmista, escondi a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Então toda vez que um pensamento maligno vier, vai dar de cara com a palavra de Deus que está no teu coração. E você não vai cair, você não vai se deixar levar pelas tentações. Veja, disse-lhe Jesus, como eu já li aqui: novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E aí a gente se depara com essa leitura aqui e encontra nela algo que parece tão absurdo, algo que parece tão distante da nossa realidade, algo que parece muitas das vezes que seria impossível que um cristão se deixasse levar por esse tipo de situação. Mas na verdade, quando você olha à luz da palavra de Deus e quando você compreende qual é a dimensão espiritual daquilo que está sendo abordado aqui, você entende que na verdade muitas pessoas, elas sim acabam se deixando levar por essa proposta. Elas sim acabam se deixando vender por essa oferta. Acabam negociando com o diabo e se deixando comprar por essa investida maligna. E muitas das vezes as pessoas, não que elas não percebam, mas que elas não zelam, elas não cuidam da sua vida espiritual ao ponto de se livrar desse tipo de investida satânica, ao ponto de se proteger desse tipo de estratégia de Satanás. E quando menos esperam, já estão dobrando os joelhos diante do maligno. Quando vem uma situação em que parecia muito vantajosa, uma situação que parecia ia beneficiar muito a sua vida, ia trazer um grande bem, ou ia trazer uma grande vantagem, e ela muitas das vezes se deixa levar por tais situações, e quando menos espera, o nome do Senhor está sendo envergonhado
nas suas tomadas de decisão, nas escolhas que ela acaba fazendo. E a gente vê essas situações descritas aqui na proposta que o diabo fez a Cristo, na proposta que o diabo fez do Senhor Jesus, levando ele para esse determinado lugar, novamente, sob a permissão do Espírito Santo de Deus, porque as tentações que vêm sobre a nossa vida são permissão de Deus. São permissão de Deus, não para mostrar para Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem a chamada presciência, Ele conhece as coisas antes delas acontecerem, mas para mostrar para você mesmo em que condição você está, para mostrar para você mesmo em que nível espiritual você se encontra. Então o Espírito Santo de Deus, que está neste lugar, ele permite que as tentações venham e se abatam sobre a tua vida, e que você muitas das vezes se veja envolto numa situação dessa, mas para que ele mostre para você em que condição está a tua vida espiritual, como é que está o teu altar diante dele. E aí muitas das vezes nós nos assustamos, nós surpreendemos por certas coisas que nós acreditávamos que estavam muito longe de nós. Então, não temos aqui que criticar, ou que apontar, ou que desprezar qualquer pessoa que tenha sido vítima disso aqui. Mas, na verdade, nós temos que ministrar a palavra de Deus que é cura. Nós temos que ministrar a palavra de Deus que é fortalecimento. Nós temos que ministrar a palavra de Deus que traz o bálsamo e que traz a restauração. Para que as pessoas, uma vez que elas compreendam qual é a investida maligna contra as suas vidas e qual é a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá a elas, elas possam tomar como exemplo a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Porque nós temos um exemplo, e este exemplo não são pastores, esses exemplos não são dirigentes, esse exemplo não são líderes, esse exemplo não são teólogos. O nosso exemplo é a pessoa bendita e maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Ainda que todos caem, ainda que todos errem, ainda que todos falhem, o Senhor Jesus Cristo nunca falhou e nunca falhará. Então o exemplo que nós temos que tomar está nele, e apenas nele. E a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu a esta tentativa, a esta investida, é a resposta que ele nos ensina a dar também a essa circunstância. Veja só. Então disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito. Novamente aqui, a palavra de Deus é o centro. A palavra de Deus é o fundamento. Tem gente que está edificando em cima de areia. E aí quando você fala esse tipo de coisa, algumas pessoas não percebem do que você está falando. Está edificando em cima de areia, porque em cima de areia é fácil. Você com a mão mesmo, você afasta ali. Aí você afasta a areia e joga ali o fundamento. Em cima de algo que não tem firmeza. Em cima de algo que não tem solidez. Então tem gente que está lançando o fundamento da sua edificação espiritual, da sua casa, que é templo e morada do Espírito Santo de Deus, está jogando em cima de areia. Não está fazendo nenhum esforço. Não está renunciando nada. Não está negando o mal. Não está negando o pecado. Não está mudando de vida. Não está mudando de atitude. Não está cavando na rocha secular, que é a palavra de Deus, aonde vai edificar a sua casa, e aonde vindo as tempestades, aonde vindo os vendavais, aonde atacando aquela casa, permanece no mesmo lugar, porque está fundado em cima da palavra de Deus. Se você edificar a sua casa espiritual na palavra de Deus, ainda que se levantem contra você, você permanece no mesmo lugar, porque a palavra de Deus é que tem sustentado a tua vida espiritual. Você olha para as situações e você diz: não, o Senhor Jesus Cristo disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Não, o Senhor Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E essas palavras são aquelas que têm firmado o teu coração. O teu coração está edificado na palavra de Deus, por isso você tem permanecido. Por isso você não foi destruído, você não foi destruída, você não foi derrotado, você não foi derrotada. A palavra de Deus está viva, ela não está presa, ela continua valendo. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, firmado em cima de novela, você não aguenta. Firmado em cima de filme, você não vai resistir. Firmado em cima de conversa de WhatsApp, você vai cair rapidinho. Agora, firmado na palavra de Deus, eu quero ver qual é o Satanás que vai arrancar você da presença dele. E ainda que você morra, você vai adentrar nas portas celestiais. Você vai
permanecer, você vai comparecer diante da presença de Deus. Porque a tua vida está guardada nele. A tua vida está guardada no Senhor. Então, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, essa é a insistência que vamos bater aqui até o fim. A Sagrada Escritura, a palavra de Deus, como a reforma de sola Escritura, sola gratia, né? Solus Christi, sola fide, sola Deo glória. Nós vamos bater sempre nos mesmos propósitos, sempre colocando essas mesmas coisas. Não me canso de repetir estas coisas, porque elas são para a edificação da igreja em Cristo. Disse-lhe, tudo isso te darei, e Cristo disse, vai-te, Satanás. Ou seja, não tem negociação com o diabo. Não existe negociação com o diabo. Não existe negociação com o pecado. Não, vou fazer o seguinte, não vou aceitar isso aqui, mas eu vou fazer uma contraproposta. Não tem negociação com o diabo. Não tem negociação com o pecado. Não tem negociação com o mundo. Você não tem nenhuma comunhão com o mundo. Como o Senhor Jesus Cristo disse, vai-te, Satanás. Ou seja, eu não tenho nada a conversar com você. Eu não tenho nada a flertar com você em relação a tentações. Eu não tenho nada a aceitar de você em relação a propostas pecaminosas, propostas de tentação carnal, propostas que vão envergonhar o nome do Senhor, propostas que vão atentar contra a palavra de Deus. Ele disse, vai-te, Satanás. Ou seja, saia daqui porque eu não tenho nenhum negócio com você. E aí quando você olha para essa atitude de Cristo, você começa a entender qual deve ser a nossa atitude em relação ao mundo. Como Paulo disse, você tem que ser inocente para as coisas do mundo, mas você tem que ser esperto para as coisas espirituais. E Cristo diz, você tem que ser simples como uma pomba, mas você tem que ser astuto como uma serpente. Então não tem negociação com o pecado. Quando você começa a negociar, como Eva, que começou a dar ouvidos, né, o diabo utilizando-se da serpente, e começou a interagir, começou a dialogar. Como Tiago utiliza, ele ilustra esse exemplo, mostrando que o pecado, quando ele vem à existência, ele primeiro teve um processo no qual ele foi gerado. Como uma pessoa que concebeu e vai acalentando aquele pecado, e vai gerando, né, e vai alimentando, até que dá a luz, né, e traz a condenação daquele que acalentou esse tipo de situação na sua vida. Então a palavra de Deus te recomenda, você tem que cortar todos os laços do diabo. Você tem que cortar toda influência maligna. Você tem que cortar, tem que extirpar, tem que excluir totalmente aquilo que não vem da parte de Deus, como o Senhor Jesus Cristo fez. Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. No final, é difícil o processo. Não é fácil. É difícil. Então, eu falo aqui de algo que a gente primeiro vive. A gente primeiro enfrenta essas situações. A gente vivencia. E a gente fala acerca de algo que tem visto de primeira mão. Então, não é fácil. Não é que não vai ser colher de chá, não vai ser tranquilo para você passar essa situação. Mas eu digo para você, não tem outro caminho. O caminho é esse. O caminho é enfrentar essas situações desta maneira. É se posicionar desta forma. Porque se assim você não fizer, você não vai prevalecer. Você não vai permanecer. Você vai ser atingido. E muitas das vezes você vai ter a sua comunhão cortada. Como infelizmente nós temos visto ao longo da caminhada, muitas pessoas que infelizmente deixaram, muitas pessoas que fracassaram, que naufragaram na fé e que se perderam. E que muitas das vezes nós gostaríamos tanto de trazer elas, né, com a nossa mão, mas que se afastaram tanto que não permitem, né, não deixam, não aceitam que vão até ela com a palavra de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, olhando para você, Ele traz para você esta orientação, porque Ele quer blindar você exatamente contra essas estratégias. Ele quer blindar a sua igreja exatamente contra toda essa iniciativa. Se você está atento às coisas que têm acontecido, você está vendo que os tempos têm mudado. Os tempos têm passado por grandes mudanças, tanto na área tecnológica, quanto na questão, da questão sociológica, né, da humanidade, como de fato ela tem
sofrido uma grave mudança que não é para melhor, tem mudado para pior. Nós temos visto, infelizmente, uma mudança em relação às igrejas, temos visto a apostasia se espalhar e como falsos evangelhos têm ganhado público e multidões e têm se espalhado por aí. Então nós temos visto que as situações de fato estão caminhando para o fim. As situações estão caminhando para o fim. Nós temos visto essa situação dessa pandemia que ainda está presente aí e temos que tomar cuidado e tomar devidas precauções, mas não podemos deixar que o medo tome conta. Não podemos deixar nos acovardar diante das situações. Nós não podemos ficar de braços cruzados, porque nós somos a igreja da última hora. O Senhor Jesus Cristo está às portas. O Senhor Jesus Cristo vai arrebatar um povo seu, zeloso e de boas obras. Então nós temos que nos posicionar e nós temos que ajudar aqueles que estão à nossa volta para que também estejam prontos para o grande dia do Senhor. E uma maneira de ajudá-los é conscientizá-los acerca das estratégias satânicas. Por isso que nós temos essa oportunidade, nessa leitura da palavra de Deus, nesse estudo da palavra de Deus, de entendermos qual é a posição correta. Mas qual é a posição correta diante dessas situações? É a posição do pastor A, do pastor B, do pastor C, do conselheiro, da conselheira, do teólogo? Não. A posição correta é aquilo que nós temos enxergado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. A maneira como ele tem lidado com essas situações. Então, quando nós observamos isso, nós estamos prontos. Por quê? Seria muito terrível, seria muito triste, se depois de toda uma vida, depois de toda uma carreira no Evangelho, depois de toda uma carreira dedicada a servir e adorar o Senhor Jesus Cristo, chegasse o grande dia, que a qualquer momento, a qualquer hora, vai acontecer, a palavra de Deus não mente, os sinais estão presentes aí na sociedade, a qualquer momento vai acontecer, a trombeta vai tocar, e o nosso nome, o Senhor Jesus Cristo, vai chamar. Mas você tem que estar pronto para isso. Você tem que estar pronta para isso. E para que você esteja pronto, a palavra de Deus está aqui exatamente para te alertar. Exatamente para despertar a sua consciência. Esse texto bíblico para mim é muito importante. Desde muito tempo ele já desperta muito a minha atenção. Ele já tem mostrado para mim que ele é muito profundo. Que ele assim é muito rico de exemplos, é muito rico de referências, é muito rico de ensinamentos. Tanto que, pela misericórdia de Deus, em 2009, eu escrevi esse livro aqui. Ele tem 110 páginas, Mateus 4, 1 a 11, a revelação do caminho de Cristo. Eu ainda não tive a oportunidade de mandar para a editora, porque é muito caro. Mas, se Deus permitir, ele vai. Mas eu já estou disponibilizando ele. Se quem quiser, eu passo o conteúdo dele, porque o que interessa é que a palavra de Deus seja pregada. O que interessa é que o conhecimento que vem da parte de Deus seja divulgado, seja difundido. Então, pela misericórdia de Deus, eu tenho olhado para esse texto bíblico aqui com muita atenção, com muito carinho. E para mim ele é uma orientação extraordinária sobre qual deve ser o nosso posicionamento. Então, na leitura que eu fiz aqui, já fui trazendo alguns esclarecimentos, algumas coisas a mais eu quero trazer aqui. Eu quero olhar para alguns textos aqui de uma forma mais atenta, ok? Mas talvez a gente não termine essa mensagem aqui nesse culto, a gente passa para o próximo. Mas voltando lá no começo, eu fiz a leitura e vim trazendo já algumas ilustrações. Mas eu quero estar atento a cada coisa. A cada detalhe, a cada riqueza espiritual que nós temos aqui. Veja, como é que começa o texto? Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Para mim, veja, cada trecho desse aqui é rico em ensinamentos. Cada trecho desse aqui é rico em informações para a tua vida espiritual. Quando a gente inicia a pregação anterior, o estudo anterior, o Senhor Jesus Cristo veio da Galileia para ter com João no Jordão para ser por ele batizado. E aí a gente enfatizou. O Senhor Jesus Cristo dedicou a maior parte da sua vida à sua família na terra. A família que recebeu ele na terra. A mulher que foi separada por Deus para tê-lo no ventre, por obra e graça do Espírito Santo. O homem que foi separado por Deus para desempenhar o papel de seu pai. Tá certo? Aqui no plano terrestre. Que o levou para o Egito, que o trouxe de volta, que o instalou em Nazaré, que o ensinou uma profissão. Okay? Então ele dedicou grande parte da sua vida a esta família.
à manutenção, ao trabalho, ao amparo, ao auxílio, à ajuda. E quando chega provavelmente aí aos seus 30 anos, é que ele se desloca de Nazaré até o Jordão, né, região da Galileia, até o Jordão para ter com João Batista, para ser então batizado nas águas, não para a remissão de pecados, porque esse é o objetivo do batismo, sepultar o velho homem para renascer uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas como o Senhor Jesus Cristo não tinha pecado, o objetivo de seu batismo foi para o cumprimento de toda a justiça. Ou seja, para ser referência, para ser exemplo. É que nem o pai que quer ensinar o filho a escovar o dente. Ele já sabe escovar o dente, mas ele mostra para o filho como é. Então vai passo a passo, né? Escova aqui, escova ali e tal, cospe, para ensinar o filho como se faz. Então o Senhor Jesus Cristo, ele toma o mesmo papel em relação a nós. Você sabia que você é filho amado? Você sabia que você é filha amada? Você sabia que o Senhor Jesus Cristo se preocupa com cada aspecto da sua vida? Você sabia que cada fio, cada fio de cabelo da tua cabeça está contado? E que o Senhor, ele olha todos os teus passos? E que o Senhor prepara e permite situações para o teu amadurecimento, para o teu crescimento? Então nesta noite você tem que entender qual é a relação, qual é o nível de relacionamento que o Senhor quer ter com você. Quer estreitar esse relacionamento. Nada que acontece na igreja é por acaso, tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus, inclusive este estudo aqui. Este projeto, esse grande plano de estudo, para nós desvendarmos os segredos da palavra de Deus. Então, depois de passar desse evento, entra esse aqui. Qual é a situação? O Espírito Santo conduz o Senhor Jesus Cristo para o deserto. E agora? Que lugar bom para você ser levado, né? Que lugar bom para você ser conduzido, né? Para o deserto. Então veja, estar debaixo da direção de Deus, o que é? Tantas pessoas por aí que ouvem acerca de diversos tipos de mensagem, né? Para entregar o boi de Gideão, porque vai ganhar, vai dar 100, vai ganhar 1000. Vai comprar a rosa ungida, vai passar no vale de sal, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Tantas mensagens aí que levam você a querer de Cristo somente para esta vida. Somente em relação às coisas dessa terra, desse plano terreno. Só que você tem verdades espirituais muito mais profundas acerca das quais o Espírito Santo quer tratar com você. O que é andar na direção de Deus, meu irmão? O que é estar na direção de Deus? O que é você confiar a tua vida na direção, tá certo? E na orientação do Espírito Santo de Deus. É muitas das vezes você ser levado para situações que você jamais gostaria de ir. É muitas das vezes você permitir que aconteça com você muitas situações que você, na sua vida carnal, no seu plano carnal, você jamais permitiria que acontecesse. Situações que vêm contra você e que, se você estivesse andando conforme a sua carne, você resolveria de outra maneira. Mas Paulo disse: andeis conforme a lei do Espírito e não cumprireis a vontade da carne. Então o Espírito Santo de Deus nos conduz a situações, muitas das vezes, que nós não queremos, que nós não gostamos, que nós não desejamos, mas aí isso é para o nosso crescimento espiritual. Amém. Isso é para o nosso amadurecimento espiritual. Isso é para você deixar de ser menino na fé e você começar a se alimentar de coisas mais sólidas no reino de Deus. Muitas das vezes o reino de Deus é perder. Muitas das vezes o reino de Deus é ser perseguido. Muitas das vezes o reino de Deus é ser caluniado. Muitas das vezes o reino de Deus é ser agredido. Mas mesmo assim amar aquele que nos persegue. E você só vai conseguir fazer isso se o Espírito Santo de Deus estiver na tua vida. Se o amor do Senhor Jesus Cristo estiver derramado no teu coração. O Senhor Jesus Cristo disse: se você amar somente aqueles que te amam, que fizeste? Você não fez nada. Você não tem nada no reino de Deus. Você não tem nada no mundo espiritual. Você não acumulou nada no tesouro celestial. Agora, quando você ora por aqueles que te perseguem, quando você ama aqueles que te odeiam, quando você não dá na mesma retribuição, na mesma moeda, àqueles que te fazem mal, agora você está acumulando tesouros no reino de Deus. Agora você está acumulando bens espirituais diante do Senhor. E é onde o Senhor Jesus Cristo te conduz a esta realidade. O Espírito Santo de Deus. Coloque a tua vida na direção do Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que conhece o caminho do céu.
O Espírito Santo de Deus é que sabe conduzir a igreja às mansões celestiais. Se você quiser entrar por esse caminho, o Espírito Santo de Deus tem que estar à frente da tua vida. O Espírito Santo de Deus tem que estar à frente das tuas decisões. Tem que estar à frente da tua história. Ele tem que estar à frente na maneira como você tem vivido. Você tem que andar sob a lei do Espírito Santo de Deus, sob a orientação dele. E quando a gente anda dessa maneira, muitas das vezes a gente vai ser conduzido para o deserto. O que é o deserto? Como o Senhor Jesus Cristo foi levado. Veja, a primeira situação, né? Ele vem e é batizado por João. Ele sai da água. O Espírito desce sobre ele com forma corpórea de uma pomba. Deus brada do céu: esse é meu Filho amado em quem tenho prazer. E a partir daí, alguém pode pensar: agora vai arrebentar na terra, né? Vai pregar, o fogo vai descer, né? Vai fazer e vai acontecer. Vai ter palanques para ele pregar. Vai ser levado para os hotéis 5 estrelas, né, de Jerusalém, né, só Camboriú, né? Não, meu irmão. Não. O caminho de Deus é outro. Deus tem uma outra escola para você. Deus tem um outro caminho por onde Ele quer te levar. Porque quando você atravessar por esse vale da sombra e da morte, você vai saber que tem um pastor que está com você. A tua vara e o teu cajado te consolam. E Ele vai te colocar nessa situação, mas Ele também vai te tirar dessa situação. Ele vai permitir que isso aconteça, mas quando Ele virar o cativeiro, o nome dEle vai ser glorificado sobre a tua vida. E Ele vai mostrar através da tua história que Ele é Deus presente no meio de nós. Que a mão dele é poderosa sobre a nossa vida, que ele é Deus por meio de mim e de você. Ele vai demonstrar isso para as pessoas que nós muitas das vezes nem imaginamos e que estão olhando para a nossa situação. Então o Senhor Jesus Cristo foi levado para um deserto. Um deserto é um lugar de privação. Um deserto é um lugar de risco iminente. É um lugar de perigos. É um lugar onde você fica exposto a diversos tipos de situações. E não é isso, muitas das vezes, que a igreja tem encontrado. E muitas das vezes pessoas imaturas, elas são levadas a questionar: onde está Deus? Porque teve uma perda, porque teve um prejuízo, porque perdeu algum ente querido, porque passou uma situação que foi vexatória, porque está sendo perseguido sem ter causado, sem ter dado motivo. Porque se você der motivo, é problema seu. Agora, quando mentindo disserem todo o mal contra vós, aí você é bem-aventurado. Quando mentindo, agora se disserem falando a verdade, aí é problema seu. Aí você que vai ter que assumir a bronca. Mas se mentindo disserem todo o mal contra vós, estão se levantando contra o teu Deus. Estão se levantando contra o teu Senhor. E é Deus que vai dar a resposta na hora certa. Você somente tem que permanecer no seu lugar e esperar o tempo de Deus para todas as coisas. Então o Senhor Jesus Cristo foi levado para um deserto. E no deserto, você quer saber mais? Primeiro, teve a situação na qual o Senhor Jesus Cristo estava sendo guiado pelo Espírito Santo e estava sendo levado para o deserto, para um lugar de provações, para um lugar de carência, para um lugar onde ele estaria exposto a riscos, para um lugar onde ele teria que confiar total e unicamente no seu Deus. Você está entendendo o que é depender de Deus? Glória a Deus, aleluia. Quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, ó: não estejais ansiosos, solícitos pelo dia de amanhã, pelo que havemos de comer, pelo que havemos de vestir, porque é Deus que provê todas essas coisas. As aves do céu nem plantam nem colhem, todavia Deus as alimenta. Os lírios do campo nem tecem nem fiam, todavia Deus os veste. E os veste melhor do que Salomão em toda a sua glória. Mesmo coisas tão simples que de manhã florescem e de noite se queima. E Deus as veste. Dependência de Deus. Não é do meu jeito, é do jeito de Deus. Não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Não é nos meus planos, são os planos de Deus que sobrepõem sobre os meus planos. Quando você acredita muito que é do seu jeito, que é da sua maneira e que é no seu tempo, infelizmente você começa a se parecer com Laodiceia. Só que a igreja que Cristo vai levar no arrebatamento é a igreja de Filadélfia, é a igreja fiel, é a igreja que mesmo diante das adversidades ela persevera, é a igreja que depende de Cristo, é a igreja que depende da misericórdia de Deus, é a igreja que confia na mão soberana de Deus sobre ela.
Esta é a igreja que vai subir no arrebatamento. Nós não temos que esperar garantias do mundo. Nós não temos que esperar garantias da terra. E muitas das vezes, essa situação que nós estamos vendo aqui, ela veio para abalar a humanidade e mostrar que aquilo que eles achavam que era mais seguro, é exatamente aí que você pode ver tudo abalado. É exatamente aí que você pode ver tudo incerto. Mas aquele que a humanidade havia abandonado, é exatamente aquele que é a tua única certeza, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será pela eternidade. Continua sempre o mesmo. Deus é o mesmo, Deus não mudou. Então, muitas das vezes, essa situação veio para abalar, para mostrar que nós não temos como garantir pelo nosso braço da carne. Como diz o salmista, uns confiam em carros, que era a maior arma de guerra da época, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns dizem, o braço da carne me livrará. A sua força, a sua capacidade, porque você é formado, porque você é preparado, é capacitado, porque você veio de boa família. Tudo isso se acaba, tudo isso se vai. Mas Deus permanece sendo a nossa certeza e a nossa salvação. Então não importa se você está no deserto, não importa se você está numa situação difícil, não importa se você está num beco sem saída, não importa se você está numa situação que você não causou, mas que está causando sofrimento à sua vida. Confia no Senhor, porque se o Espírito Santo de Deus está na direção da tua vida, Ele que te colocou nessa situação, Ele que permitiu essa situação, e é Ele que vai te mostrar como sair dessa situação, como passar por essa situação e lá na frente cantar o hino da vitória. O Senhor está na direção da nossa vida. É isso que o Senhor Jesus Cristo mostra. Quando o Espírito Santo de Deus está na direção, você vai para onde Ele determina. O Espírito, o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem e nem para onde vai. Porque é uma decisão soberana do Espírito Santo de Deus, que é Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Então é Ele que sabe qual é o momento do deserto, é Ele que sabe qual é o momento da dor, é Ele que sabe qual é o momento do desamparo, é Ele que sabe qual é o momento do sofrimento, tá certo? Mas é Ele também que sabe qual é o momento de exaltar, é Ele também que sabe qual é o momento de curar, é Ele também que sabe qual é o momento de glorificar Deus através da minha e da sua vida. Confia no Espírito Santo de Deus, Ele está na frente da tua vida, permanece no teu lugar. Como o Senhor Jesus Cristo fez. É para cá que eu vou? É deserto? Então bora. Então vamos. Vamos para o deserto. E quer saber mais? Veja, foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para quê? Para ser tentado pelo diabo. O lugar é ruim e a ocasião é pior. Para ser tentado pelo diabo. Tentação é para arrebentar. Tentação é para derrubar. Tentação é para destruir. O diabo, quando se levanta contra a nossa vida, não é para brincar. Não é para brincar. Não é simplesmente para trazer qualquer tipo de situação para entreter, para divertir. O pecado não é diversão. O pecado é veneno. Que destrói vidas espirituais. E que destrói também vidas e tira elas totalmente da perspectiva de salvação. Então o pecado, o diabo quando vem é para destruir, para derrubar. Só que o Espírito Santo de Deus, ele nos orienta para que nós, mesmo em situações de tentação, nós permanecemos firmes no lugar onde Ele tem nos colocado. É maravilhoso, porque se nós disséssemos, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para dentro de um castelo, para ele ficar protegido. Conduziu Jesus para no meio de um exército de anjos, para ficar lá guardado. Não, o Espírito Santo de Deus conduziu Jesus para o meio do deserto. E no deserto tem o tentador, que vai tentar destruí-lo. Mas mesmo nessa situação, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. E estava orientando, e estava iluminando, estava mostrando estratégias espirituais para derrotar com qualquer investida por parte do maligno. Da mesma forma como o Espírito Santo de Deus está fazendo por você. Não importa a situação que o diabo levante sobre a tua vida, você terá estratégia espiritual para derrotar esta ação maligna.
e para não ser envergonhado, e para não ser destruído, e para glorificar o nome do Senhor, em qualquer situação, como o Senhor Jesus Cristo vivenciou. E aí eu vou caminhar já para o final, que o tempo não permite, mas diz, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Isso que eu pedi para vocês guardarem aqui. Qual é a iniciativa? O que eu vejo aqui? Como eu já disse, esse texto é rico. Esse texto é muito rico. Esse texto me chamou muita atenção e eu dediquei muito tempo olhando para ele, porque eu entendi que são tesouros espirituais que tem aqui. Veja, o Espírito Santo de Deus trouxe a orientação. Não é palácio em Jerusalém, não é o castelo de Herodes, tá? Não é manancial de águas do Rio Jordão, não. É deserto. É aí mesmo. É nessa situação mesmo. É nessa provação mesmo. É nessa dificuldade mesmo. É nessa situação mesmo. E mesmo que alguém pergunte, onde é que está o teu Deus? Você vai dizer, está no mesmo lugar. Está sentado num alto e sublime trono. E reina sobre todas as coisas. Inclusive reina sobre a minha vida. Deus está no mesmo lugar. Agora veja, mesmo nessa situação, quando o Senhor Jesus Cristo foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, qual foi a atitude dele? Qual foi o posicionamento dele? Porque você não vê o Espírito Santo trazendo aqui uma orientação, um recado para Cristo, no sentido de, olha, trata de jejuar, viu? Olha, trata de te consagrar, viu? Trata aí de te preparar, viu? Porque vem chumbo grosso. O próprio Senhor Jesus Cristo. O meu e o teu exemplo. O meu e o teu mestre. A minha e a tua referência. Quando ele foi encaminhado para o deserto. Quando ele pôs o pé no deserto. Ele já estava em jejum. Já estava em consagração. Soldado que não se prepara para a guerra. Vai vencer batalha? Não sabe usar um fuzil. Não sabe usar uma granada. Não sabe uma estratégia militar. Não sabe cavar uma trincheira. Não sabe se defender de um ataque. Não sabe se desviar de situações de risco. Presa fácil. Facilmente o diabo destrói com a vida dele. Facilmente o diabo envergonha a ele. Facilmente o nome de Deus vai ser envergonhado através de um mau testemunho dado por ele. Porque não se prepara. Não está pronto. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo descendo do monte da transfiguração, do qual ele havia se transfigurado diante de Pedro, Tiago e João. E ele desce, e ele encontra uma situação ali. Um homem que havia trazido seu filho para os apóstolos que ficaram ali, os discípulos que ficaram ali. E os discípulos orando, e nada do demônio sair. E aquela situação, e aquele tumulto, e os fariseus apontando já. Aí, não diz que são tão bons, não diz que tem tanto poder, cadê? Envergonhando. Passando situação de vexame. Quando Jesus Cristo se depara com aquela situação, olha a palavra dele. Olha a palavra do nosso Senhor. Jesus Cristo não passa um pano. Ele diz, até quando vos suportarei? Até quando vos aturarei? Você entendeu que tem gente que o Senhor Jesus Cristo, infelizmente, gostaria de ter uma relação íntima com ele. De intimidade, de profundidade, de mistério, de revelação. Só que, infelizmente, tem pessoas que Jesus Cristo está tolerando. Tolerando, porque ele vai dando oportunidades, ele vai dando chance. O Espírito Santo de Deus toca nele. O Espírito Santo de Deus chama a atenção dele. Os hinos, o Senhor fala por meio dos hinos. O Senhor fala por meio da mensagem. Entra no ouvido e sai no outro. Ouvido de mercador. Aí, como aquela parábola que o Senhor Jesus Cristo disse. São como aquelas crianças na praça que dizem umas às outras. Cantamos lamentação e não choraste. Cantamos louvores e não dançaste. Ou seja, apatia espiritual. Apatia espiritual. Letargia espiritual. Estão com pessoas alienadas. O corpo está aqui, mas o espírito já está fazendo a curva em Saturno, já está indo embora. Pessoas que estão somente a carne aí. O Espírito Santo de Deus está falando diretamente com você. Você tem que acordar para a realidade espiritual. De que se você não se preparar, você vai ficar no caminho. Se você não se preparar, você não vai ouvir o som da trombeta. Se você não se preparar, você vai ter que encarar 7 anos de grande tribulação.
É hora de você acordar para a realidade espiritual, de que o diabo tem atacado a igreja, mas o Espírito Santo de Deus está te capacitando para vencer as estratégias satânicas, para prevalecer e para servir a Deus em espírito e em verdade, para andar na presença de Deus, para marchar na terra, por maiores dificuldades que encontre. Agora, somente através de estratégias espirituais, através de posicionamento. Não, meu líder que vai se virar. Não é o pastor que vai se virar. Não é o diácono que vai dar um jeito. Não é o presbítero que tem a obrigação de sair. E por que você está aqui? Você foi chamado para quê? Você quer estar na lista dos chamados ou dos escolhidos? Muitos foram chamados. A porta da graça se abriu, meu irmão. A porta da graça se abriu. Você ninguém. Aqui é lugar para entrar as prostitutas. Aqui é um lugar para entrar os homossexuais. Aqui é um lugar para entrarem os ladrões. Aqui é um lugar para entrarem os assassinos. Aqui é um lugar para entrar os mendigos. Para entrar qualquer pessoa. E para receber a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. E para ser feito nova criatura. E para receber vestes de santidade. E para se assentar em lugares celestiais. Serem transformados. Isso chama-se graça. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas sabedoria de Deus. Sabedoria de Deus que nos alcançou. Sabedoria de Deus que nos alcançou. Então isso é graça. Só que a graça teve preço pago na cruz do Calvário, para que chegue até nós como graça. E uma vez que nós estamos dentro da graça de Cristo Jesus, pessoas salvas na pessoa bendita de Cristo Jesus, tenha certeza disso, o diabo está furioso contra mim e contra a tua vida. O diabo está furioso, principalmente porque ele sabe que está chegando o tempo dele. Ele sabe que está chegando o fim do tempo dele. Então o seu levante será cada vez maior, será cada vez mais intenso, com cada vez mais estratégias, com cada vez mais meios para tentar destruir, tentar derrubar. Mas o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e o Senhor Jesus Cristo nos garante a vitória. O Senhor Jesus Cristo, a sua presença, o Espírito Santo de Deus nos orienta por meio desses caminhos e nos faz prevalecer e nos faz vencer. Mas o Senhor Jesus Cristo exige de você posicionamento. Se posicionar. Da mesma forma como ele se posicionou. O Espírito Santo de Deus para o deserto. Muito bem, vamos para o deserto. Só que eu vou pôr o pé no deserto em jejum, consagração, em oração, em ligação espiritual com Deus, atento, alerta a toda a situação, consagrado, totalmente dedicado, totalmente imerso no mundo espiritual, para que diante de qualquer investida o Senhor me dê a resposta. O Senhor me dê a estratégia. O Senhor me dê um meio pelo qual eu vou me livrar dessa situação, desse ataque. Então, quando veio a fome, o resultado da fome no Senhor Jesus Cristo, ele já tinha se dedicado em jejum, tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Provavelmente foi um jejum no qual você se priva de alimento, mas não de água. Porque o Senhor Jesus Cristo estava na forma humana dentro de um deserto. Diferentemente de Moisés, que estava no monte na presença de Deus. Então Moisés estava imerso ali na presença de Deus. Ele foi sustentado pela presença de Deus. Jesus Cristo foi conduzido pelo Espírito a um deserto, num plano físico. E ele estava ali como homem. Então provavelmente ele se nutria de água, mas ele retirou o pão. E aonde o diabo, ele vai vir exatamente em cima daquilo que é a sua necessidade. O diabo vai vir exatamente em cima daquilo que é a sua fraqueza. O diabo vai vir exatamente em cima daquilo que você mais quer. Em cima daquilo que você mais deseja. Em cima daquilo que você mais é atraído. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então vou encerrar por aqui e depois a gente dá continuidade a essa mensagem. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por esta palavra, esse ensinamento. Nós vamos ouvir agora a Thalita louvando a Deus
e nós iremos contribuir com os nossos dízimos e oferta. Meu irmão, você que é dizimista, ofertante, o mundo está numa pandemia, né? Mas Deus tem cuidado do seu povo. Não tem faltado alimento.